Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Nós estamos iniciando um novo ciclo de conferências na Academia Brasileira de Letras, intitulado Editar o Brasil, ou Editar no Brasil. A primeira conferência vai ser dada pelo editor Paulo Rocco, titulada Caminhada de um Editor. A coordenação geral é do acadêmico Antônio Carlos Sequim, e a coordenação desse ciclo é do acadêmico Edgar Teles Ribeiro. Eu queria lembrar que tem algum passarinho aí? Da editora Sabiá. A gente estava conversando sobre o Rocco, sobre a editora Sabiá, recentemente. Então, acho que ouviram. As outras palestras serão na próxima terça-feira, dia 10, Editoras Independentes, com Eduardo Lacerda. No dia 17, a experiência da editora Capivara, com Pedro Corrêa do Lago. E do sítio As Livrarias, a Revolução Editorial, de Monteiro Lobato, com José Carlos Bommelli. Então, eu queria convidar todos já para as próximas palestras, para acompanhar o ciclo. O coordenador desse ciclo é o Edgar Teles Ribeiro, nosso companheiro aqui da academia. Eu vou passar a palavra a ele, que vai dar início à sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos, inclusive a todos que nos acompanham online, pelo YouTube. Eu vou dizer algumas palavras sobre essa grande figura que está se unindo aqui a nós. O Paulo Roberto Rocco começou as atividades dele na editora Sabiá, daí a referência ao passarinho que andou nos frequentando ainda há pouco. E ele colaborou naquela época com duas joias da literatura brasileira, Rubem Braga e Fernando Sabino. Em seguida, ele passou uma temporada na editora Francisco Alves, e pouco depois ele inaugurou o selo que leva seu nome, e ao qual nós devemos a publicação de mais de 6.000 livros, de literatura nacional e estrangeira, ensaios sociológicos, literários, poesia, literatura infanto-juvenil e boa literatura internacional de entretenimento, como é o caso, no público juvenil, de Harry Potter, um fenômeno mundial de vendas. Entre os grandes nomes internacionais editados por Paulo Rocco, podemos citar Saul Bellow, Gore Vidal, Tom Wolfe, William Styron, Yukimo Mishima, Primo Levi, Jorge Luis Borges, Otávio Paz, Carlos Fuentes, Dominique Fernandes, Patrick Modiano, Julian Barnes e Margaret Atwood, entre muitos outros. No campo da literatura nacional, a Rocco lançou obras de Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana, Roberto da Mata, João Antônio, Outran Dourado, Silviano Santiago, Leonardo Frois, Newton Bonder, Moacir Werneck de Castro, para não falar de Clarice Lispector, de quem Rocco se tornou o editor por excelência. A relação de Rocco com a casa de Machado de Assis também foi sempre próxima e estreita. Por anos a fio, sua editora funcionou aqui neste prédio. Fora isso, o convidado de hoje publicou, entre outros, os acadêmicos Ivan Junqueira, Paulo Coelho, Nelson Pereira dos Santos, Heloísa Buarque de Holanda, depois Heloísa Teixeira, Cícero Sandrone, Rosisca Darcy de Oliveira, Francisco de Assis Barbosa e Fernanda Montenegro. Neste último caso, o depoimento que ela concedeu à jornalista Mara Caballero. Além disso, ele foi presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros por 9 anos e foi membro do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Teve também condecorações várias, entre as quais Chevalier do governo francês e Comendador do governo italiano. Ou seja, nós estamos diante de um profissional a quem a cultura brasileira muito deve. A ABL sente-se honrada em tê-lo aqui, abrindo um ciclo que esperamos seja rico em informações e análises. Seja então bem-vindo. A palavra agora é com você. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Merval, Edgar, Sequim. Me sinto honrado na frente também de outros acadêmicos. Eu quero primeiro louvar essa iniciativa de trazer ao público um pouco da nossa atividade editorial. E, quando eu recebi esse convite, eu pensei logo, como é que vou definir um editor? Aí existem várias formas acadêmicas, literárias, de definir um editor. Eu procurei uma mais simples, sintetizar. Eu acho que o editor é o elo entre o sonho e a realidade. O sonho é o original. Todo escritor, quando escreve, tem o sonho de ver o trabalho dele publicado. E cabe ao editor, então, transformar esse sonho em realidade. Eu acho que é essa mediação a atividade mais importante que o editor faz. É importante falar um pouco também sobre os autores iniciantes. Como é que eles chegam até uma editora? É muito complicado às vezes, mas não é tão difícil. Eu nunca vi um bom autor não ser publicado. Ele tem que ir às editoras, ele não tem que temer um não. O não significa absolutamente nada. Significa apenas que aquela editora não serve para aquele autor. Eu brinco muito dizendo o seguinte, quem escreve um livro de medicina não vai procurar uma editora que publica só livros de direito, que não vai ser publicado. Então, ele tem que procurar coadunar o que ele escreve com o que a editora publica. A primeira instrução, entre aspas, que eu dou, porque normalmente a gente é procurado por muitos autores estreantes. Eu brinco que eu sou muito procurado, assim, o autor fala assim para mim, Paulo, eu sou o seu novo Paulo Coelho. Isso é muito comum. Mas eu acho que sim, pode ser. Não tem dúvida nenhuma sobre esse aspecto. E eu acho que é uma forma de abordagem bastante verdadeira. Não tem nenhum problema de ser abordado dessa forma. Eu acho que o envio de um original para a editora pode ser feito de várias formas, ou através pessoalmente, ou através de um agente literário. Evidente que um autor que já é publicado é muito mais fácil, ele já tem uma editora, ele traz o original, ele vai publicar. O trabalho interno de uma editora é bastante exaustivo, entre aspas, porque eu digo que não é um trabalho só de pegar um original e transformá-lo num livro pronto. Muitas vezes, ele passa por vários critérios, como uma preparação de original, se for um autor brasileiro, uma tradução, copydesk, diagramação, produção, escolha de capa, e depois vai ter a parte mercadológica, como é que vai ser vendido, aonde que vai ser vendido. A gente teve agora recentemente, quer dizer, no Brasil, vários grupos de livrarias que sumiram, né? A gente já sabe, a Saraiva, a Cultura, a Sodiler, outros grupos aí mas todos estão sendo substituídos.
principalmente, uma coisa que a gente fica muito, muito feliz, por pequenas livrarias, pequenos nichos. Não só pelos grandes grupos, como a leitura, mas, hoje em dia, a livraria de bairro está ocupando o lugar de que antes ocupado pelos grandes grupos de livrarias. Eu acho que isso é louvável. E acompanhado também pelo o incremento de novas editoras que apontam caminhos. Eu acho que as editoras que são heróicas, que estão iniciando o seu trabalho, é muito importante para o mercado editorial, porque apontam novos caminhos, são editoras que estão procurando inovar, e isso é benéfico para o mundo editorial. Eu fico muito feliz toda vez que nasce uma editora e, da mesma forma, uma livraria. Não importa que seja pertencente a um grande grupo ou uma pequena livraria. Vou falar agora um pouquinho sobre a minha trajetória. Acho que foi para isso que eu fui convidado. Eu comecei, eu era estudante de economia. Muita gente já conhece, mas eu sempre tem algumas pessoas que não ouviram ainda, então vou repetir a história. Eu comecei que eu era estudante de economia, eu era jovem, e fiquei sabendo que o Rubem Braga e Fernando Sabino estavam procurando um gerente para a nova editora. Eles tinham sido sócios de uma editora chamada Editora do Autor e estavam fazendo a editora Sabiá. Eu até contei, antes de vir aqui, que o Rubem Braga tanto recebeu de Sabiá, tanto passarinho, que ele chegou para o Fernando Sabino e falou assim: vamos mudar de ramo, vamos trabalhar com passarinho, em vez de fazer uma editora que vai dar mais certo. tanto Sabiá que ele recebeu. Aí eu consegui ser apresentado a eles para fui fazer uma visita, e, lógico, eu tive que ser interpelado e falar sobre a minha experiência. Então, começaram a fazer a pergunta, primeiro, o que eu fazia. Eu falei: olha, sou estudante de economia, estou querendo trabalhar e tudo mais. E eles perguntaram: mas qual é a sua experiência em editora de livros? Eu falei: bom, editora de livros eu não tenho experiência. Eu falei: bom, isso é normal, porque é uma coisa muito específica, realmente, nem todo mundo trabalha em editora de livros. Mas qual é a sua experiência na área editorial? Eu falei: também nenhuma. Nunca trabalhei em nada que seja na área editorial. Aí fiquei um tanto nervoso. Falei: mas não, eu já li todos os seus livros, no Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade. Aí comecei a citar um monte de autores que eu já tinha lido. E o Rubem Braga se saiu com essa frase: bom, Paulo, leitores nós já temos, agora a gente precisa de um gerente, né? Bom, aí eu digo que um segundo pode mudar a vida de uma pessoa. Me veio um insight na hora, que eu falei assim: mas olha aqui, eu estou tão interessado em trabalhar aqui nessa editora, que eu proponho trabalhar para vocês. Isso era 1967. Era final do ano. Eu trabalharia para vocês, se vocês quiserem, 3 meses de graça. E, ao final desses 3 meses, se vocês quiserem, vocês me aprovam. Mas, se vocês também não quiserem, não precisa nem cumprir esses 3 meses, vocês podem me dispensar a qualquer momento e tal. Aí acabou a entrevista, o Rubem Braga falou a famosa frase: qualquer coisa, a secretária te liga. Falei: bom, dancei. Isso aí é a famosa frase. Mas, depois eu fiquei amigo deles. Entre eles falaram: ô Fernando, ele vai trabalhar de graça. O Fernando falava: é mesmo, ele vai trabalhar de graça, não vai custar nada para a gente. Vamos lá, vamos dar uma chance para esse rapaz e tal. Ele é tão interessado e tal. E aí recebi o famoso telefonema: olha aqui, Paulo, você vai ser contratado, mas é de graça, hein? Você não vai receber nada. Falei: tá bom, não tem problema, é isso mesmo que eu quero. E aí, no meu primeiro dia de trabalho,
o Fernando chegou para o Rubem e falou assim, Rubem, eu acho que esse menino não vai dar certo. O Rubem falou, mas é o primeiro dia de trabalho, o que ele fez de tão importante? De importante ele não fez nada, mas você sabe que ele mexeu em todos os móveis, mudou tudo de lugar? Aí a história continua, que eu fui contratado, e eu tive a minha melhor formação humanística que pode acontecer com uma pessoa. Eu conheci o que há de melhor na literatura brasileira. Conheci Vinícius, conheci Clarice, conheci João Cabral, conheci Paulo Mendes Campos, conheci Sérgio Porto. Tem até uma história engraçada comigo com o Sérgio Porto, que o Sérgio Porto não me conhecia, no começo da editora. Foi um dia lá e me viu, ficou olhando assim, e começou a gritar, Fernando, vem aqui, vem cá, você é um maluco, você é um doido. Aí eu falei, por que eu sou um doido? Você me deixou esse menino mandar em tudo, ele é que manda em tudo aqui nessa editora, ele que me paga, ele que negocia e tudo mais. Aí o Fernando falou, é assim mesmo e tudo mais, vamos tocar para frente, ele parece ser capaz. E assim eu fui levando e aprendendo e conhecendo os escritores, e aí conheci essa parte humanística que eu digo, para mim foi a coisa mais importante, inclusive, do que a parte empresarial. Evidentemente que aí fiquei conhecendo como é que se negocia com livreiros e como é que se negocia com autores, que sempre o Rubem falando para mim, Paulo, o mais importante numa editora de livros é o autor. Isso eu carrego comigo até hoje. Não adianta pensar numa editora de livros sem dar a maior importância ao autor. Bom, nesse caminho pela editora Sabiá, vieram grandes autores, inclusive alguns internacionais, como Mário Vargas Llosa, Pablo Neruda, Manuel Puig e Gabriel Garcia Marques. Com relação ao Gabriel Garcia Marques, estava falando que o primeiro livro dele foi uma pequena novelinha que foi publicada, chamado Ninguém Escreve ao Coronel, que foi o primeiro livro do Gabriel Garcia Marques publicado no Brasil, antes dos 100 anos de solidão. E aí, ele depois foi um grande sucesso, e eu conheci, por causa do Gabriel Garcia Marques, a agente literária Carme Balcells. Ela ficou tão admirada com o sucesso que o autor fez no Brasil, né, que o Gabriel Garcia Marques fez, que ela veio pessoalmente ao Brasil receber os direitos autorais, porque era tanto dinheiro que ela fez questão de vir. E tem uma história meio engraçada, que o Rubem Braga era uma pessoa um pouco calada e tudo mais, e aí convidou ela para dar um passeio pelo Rio de Janeiro e levou ela até o Corcovado. Mas ele foi em silêncio, quase não falava. Aí ela pensou que, quando chegasse lá em cima, ela ia ser jogada do alto do Corcovado. Bom, aí eu vou contar essa história, porque ela é importante do meu relacionamento com a Carme Balcells. Porque aí depois a editora Sabiá fez tanto sucesso, fez muito sucesso, e o Rubem Braga e o Fernando Sabino resolveram vender. O Fernando falou assim para mim, Paulo, viu o que você fez? Olha o tamanho dessa editora, aqui era para ser só uma editora de autores, não era para ser desse tamanho. E aí reclamou comigo. E aí a editora foi vendida para a editora José Olímpio. Eu tive o prazer de conhecer o José Olímpio, e ele me disse o seguinte, Paulo, esse foi o último bom negócio que essa casa fez. Ele chamava a José Olímpio de casa. E foi uma experiência muito interessante, porque aí eu estava saindo de uma editora pequena, com pouca gente, né, para uma editora que tinha um prédio na Rua Marquês de Olinda, e tinha, no último andar, no 5º andar, tinha um computador. Toda vez que chegava uma visita, como eu era o mais jovem, o mais novo, eu era obrigado a receber a visita e ir por andar, e terminava no 5º andar. No 5º andar tinha um computador Bull de válvulas. Quando queimava uma válvula, parava o computador. Então, era ainda de
de plaquinhas ali, de perfuradas e tudo mais. Mas foi uma experiência muito interessante. E ali eu também tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos, e eu fui para a Espanha. Fui estudar na Espanha, fiquei lá quase 3 meses. Isso modificou o meu conhecimento editorial, porque, a partir dali, eu tive encontros na parte da manhã com os melhores e maiores editores espanhóis. Eram palestras importantíssimas, muito agradáveis, e fiquei conhecendo assim um mercado que era fantástico na Espanha e tudo mais. E, na parte da tarde, eu tinha aulas com os gerentes profissionais de comercialização, de marketing, de produção. Fui aprendendo, então, mais ainda que eu já sabia, e que me acrescentou muito e que me deu uma certa coragem quando eu resolvi sair da José Olímpio, pedir demissão, depois de um certo tempo, retribuindo tudo que eu tinha aprendido, porque, quando eu voltei da Espanha, eu falei assim, eu vou retribuir esse tempo que eu fiquei fora, e fiz um projeto de fazer uma edição de 100 mil exemplares, e que metade iria ser vendido em banca de jornais e metade seria vendido em livrarias. E, por incrível, naquela época, a banca de jornais era uma coisa muito importante, e deu muito certo, e vendeu muito. Então, foi a forma que eu achei que eu poderia retribuir. E, quando eu resolvi fazer a minha editora, eu achei que eu precisava de abrir caminho com 2 autores fortes, que me dessem uma certa rentabilidade financeira e que fossem 2 pessoas muito amigas. E foram os dois únicos autores que eu levei comigo. Na época, foi o Chico Anísio e a Marisa Rajagabalha. Marisa Rajagabalha foi uma importante cronista brasileira, escrevia muito bem, apresentava programas de televisão e tudo mais, e que isso me deu um embasamento para eu começar. Eu achava que precisava ter algum tipo de sucesso para dar início para a editora. E, a partir daí, eu conquistei o auxílio de vários autores brasileiros. Aí eu só editava autores brasileiros, Otto Lara Rezende, muita gente. E a Clarice Lispector chegou para mim, que era minha amiga, e falou assim, olha, eu não posso te dar um livro de adulto ainda, né? uma novela, um conto, ou um romance, mas posso te dar um livro infantil. E aí ela começou a escrever livros infantis. E eu comecei tendo a oportunidade do apoio da Clarice Lispector, de me dar um livro infantil. Posteriormente, depois de ter editado bastante autores brasileiros, eu comecei a frequentar as feiras literárias internacionais, a de Frankfurt, de Bolonha, e também uma feira nos Estados Unidos chamada ABA, só que não era, ela mudava de cidade para cidade. E ali foi conquistando autores internacionais. O grande autor que eu conquistei nessa ocasião foi o Tom Wolfe. Foi o leilão mais disputado que eu já participei até hoje, a Fogueira das Vaidades. Todos os editores brasileiros participaram desse leilão, todos queriam publicar o Tom Wolfe. E eu consegui fazer uma oferta que foi aceita pela gente literária e lancei ele. E acabei me tornando muito amigo dele, tanto que, uma vez que ele veio ao Brasil, eu levei ele para dançar na Lapa. Ele, com aquele terno branco dele, dançando samba na Lapa. E o maior sucesso, tomando caipirinha e tudo. Então, essa relação que eu tive com os autores, o outro autor que ficou muito meu amigo foi o Carlos Fuentes. Minha mulher aqui presente me ajudou muito nessa relação com o Carlos Fuentes, que fizemos muitos... Ele não vinha ao Brasil, sempre pedia antes para a Nelly da Pinhon me avisar, fala assim, avisa o Paulo que eu estou indo e quero jantar, quero o famoso jantar na casa dele.
Sempre que o Carlos Fuentes vinha, eu tinha que preparar um joente, chamar o Carlos Fuentes vinha ao Brasil, eu tinha que chamar meus amigos e amigos dele para dar um jantar. Carlos Fuentes, inclusive, foi homenageado aqui na Academia Brasileira de Letras, só para vocês terem uma ideia da importância dele. Quando ele veio no avião do presidente da República. Quando ele fez 80 anos, eu fui convidado para ir ao México participar das homenagens a ele. E durante uma semana ele foi homenageado pela presidência da República e universidades e tudo mais. E foi uma coisa muito carinhosa que fizeram com ele, e eu acho que isso prova o quanto é necessário ver essa modificação para que se crie um ambiente favorável à cultura e aos autores. Eu acho que o exemplo que, na época, foi dado pelo México, com a presença do presidente da República num evento aqui da Academia Brasileira de Letras, dando um prêmio para ele, foi uma coisa bastante simbólica. Bom, esses autores, eu acabei me tornando um amigo, e eu queria falar, então, um pouco também agora de alguns sucessos, como o Paulo Coelho. Eu estava num lançamento de um livro da Lia Luft, e uma pessoa se aproximou, se apresentou e disse que era o Paulo Coelho. Falei, você me conhece? Eu falei, olha, música, né? Então, ele falou, não, é porque eu estava querendo te conhecer, que eu queria te apresentar um livro. O meu editor atual está me dispensando. Ele não quer mais publicar meus livros e ele quer que eu saia da editora, porque não estou vendendo nada. Falei, tá bom, tá bom. Então, vamos marcar um encontro. Nada, falei, não vamos marcar, não, festa, não, vamos marcar um encontro na editora. Aí ele foi lá na editora e, antes do O Alquimista, era esse livro que ele estava querendo ser publicado, era o Diário do Mago. Mas o editor falou, olha, mas tem um negócio aí. O que é? Não, ele quer que você compre todo o estoque que tem. Falei, tá bom. Mas tem mais uma coisinha. Falei, tá bom, o que é? Ele quer que você compre os fotolitos. Falei, tá bom. O que mais? Bom, Paulo, eu queria que você publicasse antes do final do ano. Falei, tá bom, mais alguma coisa? Bom, aí a história é o seguinte. Veio primeiro o Diário do Mago, por causa que o contrato ia vencer primeiro, logo em seguida veio o Alquimista. Esses dois já estavam publicados. Depois eu editei o Brida, que foi o primeiro que a editora publicou. E a minha relação com o Paulo Coelho foi sempre muito, muito interessante, muito boa, mas sempre com algumas interrupções, algumas desavenças literárias, porque eu falava com ele de igual para igual, porque ele era muito acadêmico, né? Agora, né? Mas na época não era. E uma vez eu acho que o trabalho de um editor não é somente publicar o livro, é também coordenar um pouco a vida literária do escritor, fazer com que o escritor tenha um caminho. E uma vez eu cheguei para ele e falei assim, Paulo, você tem que optar. Ou você é mago ou você é escritor. Ou você para de dizer que faz ventar e que faz chover, ou você escreve livros. Aí foi nunca mais ele falou, eu tenho certeza que vocês nunca mais ouviram ele falar que faz ventar e que faz chover. Foi a minha contribuição. Bom, aí, Paulo Coelho, dali, fez um caminho brilhante. Ele se propôs a ser um escritor de reconhecimento internacional. Ele trabalhou muito nesse sentido, no que eu pude, eu ajudei. Achei que esse era o caminho que ele queria, e eu participei muito disso, e fico muito feliz de ser amigo dele até hoje. Eu acho que ele tem todos os méritos, ele mereceu tudo que ele tem até hoje. Vou falar também de um
da Clarice Lispector. A Clarice, então, eu conhecia ela, e a Clarice era agência, foi depois de uma certa época, ficou sendo agenciada pela Carmen Balcells. E aí eu cheguei, eu queria publicar ela e fui falar com a Carmen do meu interesse. Eu era muito amigo da Carmen, muito amigo, mas amigo, negócios com a Carmen não era fácil. Ela era uma gente fantástica. E ela achava que a Carmen não deveria ser publicada por uma editora de obras gerais, vamos dizer assim. Ela achava que a Carmen deveria ser publicada por uma editora... Perdão, a Clarice deveria ser publicada por uma editora de livros didáticos, para venda para governo, para adoção. E eu tive um trabalho longo de convencimento junto à Carmen de que não era nada disso, que ela não tinha nada desse aspecto, que ela ia ser popular. E, realmente, naquela época, ela não era uma autora conhecida, ela era uma autora prestigiada, mas que não vendia. E aí eu fiz um trabalho, passei mais de um ano não publicando os livros dela, para fazer um trabalho de verificar o que ela realmente tinha escrito, para ver se não tinha havido modificações e tudo mais. E começamos a lançar a Clarice. E, ao longo de um tempo, aí a gente perdeu a Clarice, mas, ao longo de um tempo, então, a gente sempre batalhou para a Clarice virar uma escritora popular. Hoje, é a escritora que mais vende no Brasil, e merecidamente. Quer dizer, dessa vez eu ganhei a aposta com a Carmen. Eu achei que valeria a pena apostar na Clarice. Bom, e aí vem a terceira autora, a J.K. Rowling. Essa é uma história mais fácil de contar. Eu fui a Frankfurt, numa feira de livro, e lá na feira de livro sempre tinha o livro da feira. Aí todo mundo corria atrás, o livro da feira e tal. E o agente literário, que era o Christopher Little, na ocasião, que estava agenciando, estava pedindo muito dinheiro para negociar esse livro. E aí nenhum editor brasileiro se interessou e ninguém comprou. Quando cheguei no Brasil, de volta, eu perguntei, mas esse livro acabou sendo vendido? Não foi vendido. Ele está liberado. Aí eu liguei para o Christopher Little, falei, Christopher, vamos negociar. Eu quero... Não, isso aí não vai e tal. Mas aí a gente chegou no acordo. E comprei os direitos desse livro, que estava sendo planejado como ser um dos maiores sucessos. Fui até a Londres para o lançamento mundial do livro, um aparato incrível. E o livro foi o maior fracasso possível. Não vendeu nada, não se recuperou nada, mas faz parte do nosso negócio. Aí, no ano seguinte, voltei ao Christopher Little, já conhecia ele, falei assim, Christopher, eu agora estou querendo publicar, estou interessado em aumentar a minha lista de livros infantos juvenis. O que você tem de autora? Então, eu tenho uma autora chamada J.K. Rowling e tal, ela publicou um livro, está indo bem aqui na Inglaterra e tal. Eu falei, tá bom, me manda esse livro. E na editora nós temos leitores. E a Vivian Wyler, na época, era gerente editorial, ela mandou ler o livro e voltou para mim, olha, Paulo, o livro é bom. E eu brinco muito, e que o pessoal da editora está aqui presente, sabe disso, eu brinco muito, eu sou fã do Graham Bell. Eu pego o telefone. Aí liguei para o Christopher Little outra vez. Falei, Christopher, queria comprar esse livro e tal. Aí ficamos negociando e tal. Aí ele falou, olha, mas vamos fazer o seguinte, ela está lançando agora o segundo livro. Falei, então ótimo, vamos fazer um preço médio para os 2 livros? Vamos. E aí fizemos um contrato para 2 livros. E o livro ficou ótimo, está comprado, vamos ver o que vai acontecer. Nesse meio tempo, o livro é comprado nos Estados Unidos pela Scholastic,
uma grande editora americana, e se torna o maior fenômeno editorial. Aí saiu correndo para a tradução, que a Lia Wyler fez muito brilhantemente, e fizemos a publicação imediatamente, não só dos 2 primeiros, como do terceiro também, no mesmo ano. Foi uma loucura, e ela se tornou realmente um fenômeno editorial. Eu brinco que, nos primeiros contratos, quem assinava era ela mesma. Eu estou guardando esses contratos para mais tarde, quem sabe eu precisar de algum dinheiro, vender os contratos com a assinatura dela. Eu assinei os contratos junto com ela mesmo, que assinava naquela época. Não era um intermediário, não, ela era que assinava. Falei, bom, a aposentadoria está garantida. E aí ela se tornou um fenômeno editorial, evidentemente, todo mundo já sabe. Ela modificou realmente o padrão de leitura dos jovens. Isso é falado por editores, por livreiros, por estudiosos, que a literatura infanto-juvenil se divide. Quer dizer, como não vamos falar de Monteiro Lobato e de outros grandes autores brasileiros, vamos falar de J.K. Rowling, que divide realmente um período antes e depois. A literatura infanto-juvenil hoje ocupa um lugar de destaque. E isso a gente vê bastante nas bienais do livro. As bienais do livro, os autores infanto-juvenis carregam um público muito grande, fazem um grande sucesso, viraram popstar. Me lembro muito bem da Thalita Rebouças, nesse caso aqui, da autora brasileira, né? Então, com a J.K. Rowling, eu sou editor dela, e ela não para de escrever, e ainda bem, graças a Deus. Então, a gente continua publicando os livros dela, tem filme e tudo mais. Ela realmente é bilionária, mas, mesmo assim, os negócios com ela são sempre... Ela sempre quer mais um pouquinho. Então a gente publica a J.K. Rowling, e aí a gente... Bom, nesse meio tempo, eu vim editando muitos autores. Eu já publiquei mais de 6.000 títulos diferentes de autores. Isso me dá um grande prazer, porque eu estou chegando aos 50 anos da Editora Rocco agora, esse ano. Para mim, ter atingido esse número é muito prazeroso. Eu, hoje, tenho minha mulher, que me apoia muito, meu filho, que me apoia muito, e isso me dá muita satisfação. Eu fico muito feliz que tenha já uma sucessão e que ele possa continuar esse trabalho da editora com o mesmo amor e empenho que eu sempre tive. E eu fico muito feliz de ter trilhado esse caminho e feito muitos amigos. Eu acho que a minha característica, como eu fui presidente do Sindicato Nacional dos Editores dos Livros, 9 anos, eu lutei muito pela revogação do PIS/COFINS, conseguir isso junto ao governo, por exemplo, baratear o custo do livro. Eu acho que essa atividade minha se norteia não só pelos livros, mas como uma atividade empresarial. Eu junto essas duas atividades, e eu acho que, com isso, eu carreguei a editora até hoje, espero continuar nela. Todo mundo pergunta, mas você trabalha todos os dias? Eu trabalho. Eu vou na editora todos os dias. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado pela atenção. Nós estamos procedendo à entrega do diploma por essa palestra brilhante de que fomos alvo. E eu gostaria de anunciar as próximas atividades. Nós temos na Quinta Cultura a palestra Guardar Antônio Cícero, que vai ser na próxima quinta-feira, 6 de junho, às 17h30, na José de Alencar, essa sala aqui ao lado. E no nosso ciclo de conferências, que se iniciou hoje, nós teremos a conferência, a palestra
Editoras Independentes, que será levada adiante por Eduardo Lacerda. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Falei no tempo certo. Eu peguei só. Quem? Peguei só.